Bom dia a todos vocês. Deixa eu fixar um comentário aqui. Hoje nós vamos da carta da Lua ao mundo, né? Bom dia, pessoal que tá chegando. Pronto. Deixa eu colocar aqui, ó. Perguntas apenas no bate-papo. Melhor. Pronto. E aí, povo, tudo bem? Bom dia pra vocês. Pessoal, vamos lá, ó. Não se esqueça, coraçãozinho, compartilha, pra gente ter bastante gente aqui com a gente. Hoje eu vim vestido de sol, porque hoje a gente vai ver a carta do sol, né? Então, por isso eu vim vestido de sol. E aí, turma, como é que vocês estão? Deixa eu convidar algumas pessoas aqui também, aproveitar, né? Aproveitar enquanto vocês estão entrando aí, né, gente? Hoje estamos vestidos de carta do sol, né? E nós vamos trabalhar hoje a carta da lua, tá? Eu vou aproveitar aqui, né, falar um pouquinho da estrela. A estrela é uma carta de regeneração. Então, a gente saiu da torre e a gente está vivendo aqui um momento de regeneração. É um momento onde nós vamos curar as feridas, né? Que feridas? As feridas emocionais, basicamente, porque o ego foi destroçado, né? Então a gente precisa se reorientar, então a gente precisa criar um propósito na vida, ter uma reorientação para poder estabelecer uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, né? Então isso aqui é a carta da estrela. A gente já viu a estrela na última aula, né? Aí a carta seguinte é a carta da lua, tá? E a carta da lua, ela é uma carta muito interessante. Por quê? Porque ela fala muito a respeito de ansiedade, tá? Se a gente fosse vibrar a carta da lua, a gente vibra muito forte um conceito de ansiedade, tá? Eu acho muito engraçado, né? Eu solto o card na quarta-feira, eu já combino com vocês que eu vou responder todas as perguntas até o domingo, mas todo dia eu recebo pelo menos 3, 4 mensagens no DM perguntando se eu ainda não respondi a pergunta da pessoa. Então assim, a gente tem que aprender a controlar a nossa ansiedade também, né? Isso faz bem para a saúde, isso faz bem para a gente, tá bom? Deixa eu pôr aqui no não perturbe, gente, só um instante, porque senão vai ficar pitando aqui, aí não é legal. Pronto. A carta da lua, ela tem uma vibração de muita densidade. Então, quando a gente olha para a vibração energética da carta da lua, ela é uma carta densa, tá? Por que ela é uma carta densa? Porque aqui, na verdade, o nome da carta está errado. Não deveria ser a lua. Deveria ser o eclipse. Por quê? Porque a lua, ela na verdade, ela está escondendo o sol.
Então, quando a gente fala desse conceito do eclipse, a gente está trabalhando num conceito muito forte ligado a coisas místicas, né? O eclipse no passado ele era tido na Idade Média, principalmente pelos que eram da igreja, como um mau agouro, como o prenúncio de algo ruim. Quando Jesus morre na cruz, diz a Bíblia que se escureceu o céu, né? Então, o eclipse, ele é algo muito tido com muito medo, né? Com uma questão de muito medo. Então, a carta da Lua envolve essas emoções, né? Ela envolve ansiedade, porque eu estou num ambiente escuro. Ela envolve um pouco de pânico, um pouco de medo. Então, é uma carta bastante complicada no tarô, porque ela é uma carta de muita sombra. Ela é uma carta muito densa, tá? Pessoal, vamos compartilhar, vamos marcar os coraçõezinhos, vamos chamar o pessoal para vir aqui assistir a live. Quando a gente olha essa carta, a gente vê o seguinte, a gente vê um lago ou um rio, para mim parece mais o rio, né? E a gente tem um lagostim, ó, tá vendo? Esse lagostim, ele é o único animal na natureza que anda para trás. Então, ele não está saindo do lago, ele está entrando no lago. E aqui o lago, ele representa as nossas emoções, as questões que a gente tem que lidar, tá vendo? Ó? Aqui, ó, já dá pra ver bem que é um lago, tá vendo? E aqui, ó, é um lagostim, tá vendo? Alguns tarôs trazem outros animais, completamente equivocada a simbologia. Então a gente precisa prestar bastante atenção, porque esse lagostim aqui, ele tem uma menção de um animal que anda para trás, de um animal que vive se recolhendo, que vive se escondendo, tá? Este lago, ele representa as nossas emoções represadas, tudo aquilo que a gente deixa para guardar, sabe? Sabe aquela coisa que a gente faz por exemplo, a Lili tá aqui, a Lili é minha amiga, eu posso usar ela como exemplo. A Lili veio e falou um negócio para mim, eu não gostei. Aí eu faço o que? Eu guardo aquilo. E eu vou guardando, vou acumulando isso, eu vou me anulando em cima disso. Porque como eu gosto dela, ela é minha amiga, eu me anulo das asneiras que ela fala, entendeu? Aqui a gente vê o lagostim que ele está deixando um caminho. É um caminho que leva para as montanhas. Montanha é sinônimo de espiritualidade. Lembra que agora a gente vai falar de evolução nesse processo, né? Então, quando eu me recolho dentro de mim mesmo, nas minhas emoções, eu não evoluo espiritualmente, ó. Por quê? Porque eu estou guardando dentro das minhas mágoas, né? Aqui a gente tem duas torres. Torre a gente já sabe que é sinônimo de ego, é sinônimo de manifestação do ego, né? Então as torres elas estão aqui, ó, indo para o caminho, né? Tá vendo? Eu tenho dois animais aqui, um cachorro e um lobo, né? O lobo representa a nossa fera interior, o nosso instinto, e o cachorro representa o nosso inconsciente, que nos alerta dos perigos. Lembra lá na carta do louco? Então, é o mesmo cachorrinho que tá lá, ó, só que aqui ele é marrom, lá ele é branquinho, né? E aqui a gente vê claramente que algumas gotas, como se fossem orvalhos, caem do sol. Isso aqui mostra o seguinte, que mesmo em meio à escuridão, ainda há alguns brilhos que podem nos orientar o caminho. E aqui, a Lua, ela fala de muitos processos onde a gente tem medo, sofrimento, mau agouro. Ela fala é uma energia bem densa, sabe? Então, quando cai a carta da Lua, significa que o consulente está sofrendo muito, tá? Olha que interessante, né? Aqui a iconografia é um pouquinho diferente no tarô de Marcélia, mas tem o mesmo princípio. Quando a gente olha nessa carta aqui, quando essa carta cai num jogo, ela pode representar que nós estamos tendo alguma coisa, que nós estamos escondendo alguma coisa, ou que alguém está escondendo alguma coisa de nós, tá? A Lua é a escuridão, então falta clareza. Então, pessoas que estão vivendo momentos de angústia, depressão, elas não têm clareza do que está acontecendo.
né? E por isso há também uma grande parcela de sofrimento. Vocês estão pegando o conceito da carta da Lua? Aí, quando a gente pergunta para o futuro, a Lua ela significa que vai haver recuperação desse cenário. Então, se a gente falar assim, como vai ficar o meu estado emocional no futuro e sai a Lua, significa que vai haver recuperação, que vai melhorar. Se a gente pergunta no material como é que está o meu dinheiro, vai melhorar também. Por quê? Porque depois da Lua vem sempre o Sol. E o Sol é a melhor carta do tarô. O Sol é uma energia muito limpa, uma energia muito expansiva. É uma energia com alto potencial de cura, né? Pessoal, vou pedir de novo, não mandem perguntas aqui no card. As perguntas mandem nos comentários quando eu avisar para vocês, tá? Para vocês mandarem nos comentários. Quem pediu para solicitar para entrar na live, eu vou ignorar, tá, gente? Não vou chamar ninguém para live porque hoje eu tô dando aula, tá bom, pessoal? Bom, olha só. Aqui a gente tem, ó, a carta do Sol. A carta do Sol, ela mostra, olha só como que é o padrão mais celeste, tá vendo? A carta do Sol, ela mostra o quê? Ela mostra os raios de Sol que nos revitalizam, que nos energizam, né? Então, essa carta aqui, ó, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre clareza. A energia de vibração do Sol é uma energia de clareza, um estado de clareza, um estado de plenitude. A criança nua não é indefesa. Por quê? Porque ela está em cima do cavalo, que a protege. Então, aqui a gente tem duas coisas importantes para analisar. Primeira coisa, essa questão da clareza muito forte, a questão da autoestima muito bem imposta e a questão do muro. Por quê? Porque mesmo em momentos de clareza, a gente precisa identificar quais são as nossas limitações. Então essa carta ela fala a respeito de ela tem uma vibração energética, uma vibração de alegria, de plenitude, de felicidade. Ela é uma energia de construção de algo que a gente veio trazendo ao longo do tempo, mas ela não fala de finalização. Ela só fala a respeito desse processo do momento em que você toma o sol. Sabe quando você está no escuro e que você está num ambiente muito fechado e você sai para o sol e dá aquela sensação de aconchego? É essa carta. É essa a vibração energética dessa carta. Depois do sol vem o julgamento. E o julgamento é uma carta muito controversa, muito complicada. Por quê? Porque as pessoas elas confundem o julgamento com a carta da justiça, né? E aí acaba fazendo confusão. Cadê, gente, a justiça? Vou mostrar para vocês. A carta da justiça ela vai falar a respeito de causalidade. Ela vai falar a respeito da recompensa que o universo está te dando, né? Então, por exemplo, se você no carro plantou coisas boas, na hora que chegar na carta da justiça, você vai colher essas coisas boas. Se você plantou coisas ruins, você vai colher essas coisas ruins. Já o julgamento, ele fala de um outro processo, ele fala de transcendência. Por quê? Porque você já foi pesado, você já foi julgado, e agora você vai receber o quê? Vai receber a oportunidade de evoluir. Veja que o anjo toca uma trombeta, né? Essa cruz aqui, ó, eu aprendi esses dias, né? Ela é uma bandeira que está relacionada, se eu não me engano, a Ogum, tá? É uma bandeira relacionada, é a bandeira da Suécia, que fala que a terra foi construída com sangue e com suor. Esse é o significado dessa bandeira aqui, ó, tá? Então, essa bandeira aqui, ela mostra que tudo na vida precisa ter dedicação, tudo na vida precisa ter esforço, né? O soar da trombeta pode representar notícias nessa carta. Mas a energia vibratória dessa carta é de evolução, de transcendência, é subir um degrau, é passar de fase, né? E aqui a gente vê pessoas que estão ressuscitando nos seus caixões e os caixões estão em meio ao mar, ó. Tá vendo que é água aqui, ó? Longe das montanhas, né? Então significa que é uma transcendência em cima da quê? É Suíça, ali ele está falando. É uma transcendência em cima das nossas emoções, do nosso emocional. É a gente saber lidar com as situações, né?
Então, isso aqui é muito interessante, porque o Crowley, no Tarot de Thoth, ele chama essa carta de O Aeon, que é o quê? Que é a nova era. Então, é uma nova era na vida do consulente quando sai essa carta, porque indica que o consulente, ele superou aquela jornada e é o momento dele transcender, é o momento dele subir um degrau, dele evoluir mais, dele buscar novos desafios, tá bom? Uma vez transcendente, este vai ao mundo. O que é o mundo? O mundo é a representação arquetípica do retorno ao paraíso, da volta ao paraíso, né? Observe que essa carta ela tem a estética muito semelhante com a carta da Roda da Fortuna no tarot de Waite. Por quê? Porque o Waite ele gosta de passar mensagem subliminar, né? Então, ó, a estética é muito semelhante, né? Aqui a gente tem os 4 querubins representando os 4 planos da Terra, né? Os 4 elementos. E aqui, ó, eles estão com livros. Aqui eles já não têm livros. Por quê? Porque já foi aprendido o que precisava se aprender. E agora é um momento de se reequilibrar nessa nova situação, de harmonizar as questões. Por isso essa coroa aqui, ó, essa guirlanda essa guirlanda ao redor, né? Então o que a carta do mundo ela vibra? Ela vibra o retorno ao paraíso, ela vibra a plenitude de uma conquista. Então, por exemplo, a pessoa ela começa lá no louco, no louco nascendo, né? Depois ela começa lá no mago querendo casar. Então ela vai transitar dentro desse aspecto do casamento por todas as cartas do tarô. Pode ser que algumas ela transite mais rápido, outras ela transite com menor intensidade, mas ela vai passar por todas as 22 cartas. E quando ela termina, que ela coloca termina a festa de casamento, que ela vai para a lua de mel, que ela fala, ufa, acabou, é a carta do mundo. Então, essa carta é a última carta do tarô. Depois, o que resta? Peraí que o Chico está querendo subir aqui. Desce, Chico. E o que resta depois, por último, né, depois dessa carta? Só resta ao ser humano uma coisa. Deixa eu pegar aqui. Depois do mundo, só resta a gente recomeçar. Então, o tarô ele não é um oráculo linear, ele é um oráculo cíclico, porque ele vai passar por todos os arcanos e recomeçar todos os arcanos, ok? Pessoal, alguma dúvida? Hoje a aula foi bem curtinha de explicação, né? Deixa eu mostrar um negócio para vocês, enquanto vocês vão colocando as dúvidas de vocês aí no chat, tá? Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. O tarô, ele tem um princípio hermético muito forte. Independente se é o tarô de Thoth, se é o tarô de Waite, qual seja lá o que for, né? Ele tem um princípio hermético muito forte. Porque, ó, observe o seguinte. Todas as cartas de número ímpar, elas são cartas que têm um viés expansivo, um viés solar. Então, elas vibram muito na energia do Sol no seu aspecto, tá? No aspecto solar. Quando a gente olha, por exemplo, o mago, vou pôr aqui na imperatriz, cadê? Mago, imperatriz, o papa, né? O carro. Me ajudem aí, gente, qual que é a próxima? O carro, 7, 8, 9, cadê o 9? Cadê o eremita? O 9... Cadê a força? O 11. Cadê a morte? O 13. Cadê o diabo? O 15. Cadê a estrela? O 17. Estrela. Depois vem o sol. Certo? E o mundo. Então, vamos lá. Quando a gente olha o tarô, com essa visão aqui, ó, isso aqui chama via solar, ou caminho solar. Todas essas cartas, elas têm aspectos mais expansivos
do que mais restritivos. Elas são cartas que mostram mais expansão. Vamos ver se é fato? O mago nem precisa questionar, ele é expansivo mesmo, né? A imperatriz também é uma energia expansiva, né? É uma energia criativa, de geração. O papa, ele também é expansivo. O carro nem precisa questionar, né? Super expansivo. O ermitão, pode ser que traga dúvida, né? Mas vamos pensar, o ermitão, ele se isola, então ele toma uma iniciativa. Então ele é expansivo. Ele não fica esperando que a coisa aconteça, né? Ó, a força também é expansiva. Ó, a morte também é expansiva. Ela te tira, né, daquele lugar, ela te força. O diabo, super expansivo, porque é movido pelos desejos. A estrela, ela é expansiva. Ó, vibração cósmica está perguntando, as sete leis herméticas estão presentes no tarô? Não. O tarô, ele respeita as 7 leis herméticas. Você só entende tarô se você entender as 7 leis herméticas. Porque as 7 leis herméticas explicam o universo, explicam o plano das energias, né? Ó, o Sol, super expansivo, né? Nem tem como comentar. E o Mundo também é uma carta expansiva de finalização de ciclo. E se a gente pegar as cartas pares? Então vamos pegar as cartas pares, ó. Sacerdotisa. Ajuda eu aí, gente. Imperador. Ai, meu Deus, depois qual que vem depois do imperador? Os enamorados. A justiça. 8, 9, 10. 10, 10, 10. Roda de la Fortuna. Depois vem o pendurado. Temperança. Torre. Julgamento. Aliás, lua. E julgamento. Certo? Então, vamos ver se faz sentido. A alta sacerdotisa, super restritiva, né? Ela espera a coisa acontecer para... O imperador, super restritivo. Ele fica ali só olhando o que os outros estão fazendo e dando palpite. Os enamorados é uma carta restritiva, por quê? Porque é um momento de escolha, então você está sem poder de nação. A escolha mesmo ela acontece na hora que a gente vai para o carro, no momento da transição para o carro. Justiça também, fica só sentadona lá esperando para ver o que ela vai julgar, né? Roda da Fortuna, mesma coisa, não depende do consulente, é o universo que vai depositar nele aquilo que ele tem que gerir ali como desafio. Pendurado, putz, nem preciso comentar. Temperança também é uma carta de aspecto lunar, por quê? Porque eu ainda estou meio balançado, eu estou tentando me recuperar, eu não tenho muita força, né? A torre também é uma ação do destino, não tenho muito o que fazer. A lua, eu estou estagnado aqui, paradão nas minhas emoções. E o julgamento é uma carta lunar, por quê? Porque esse julgamento ele vai depender do quê? Daquele momento em que eu vou transcender. Então também é um momento que eu não tenho muita ação. Ou eu transcendo ou eu não transcendo. Então são cartas de aspecto lunar. Quando você vai... Por que eu estou ensinando isso para vocês, né? Porque o pessoal fica aqui perguntando, como é que você sabe o sexo dos bebês? Como é que você sabe? Como é que você acerta o sexo dos bebês? Porque eu criei uma técnica, tá? Essa técnica fui eu que criei, então para mim funciona. Se a carta que sai é uma carta solar, é menino. Se a carta que sai é uma carta lunar, é menina. E aí eu vou tentando entender se faz sentido ou não essa energia. Às vezes, aí vocês vão falar que eu sou maluco. Às vezes sai uma carta lunar e eu falo que é menino. Mas por quê? Porque eu senti a energia em cima desse conceito. Então, às vezes eu sinto energia, às vezes eu não. Às vezes eu não sinto, eu vou pelo que está na carta. Mas você pode confiar. Se for solar, menino. Se for lunar, menina. Tá? Bom, vamos lá. Vamos falar agora
Aliás, vou dar um espaço aqui para vocês fazerem perguntas sobre os 4 últimos arcanos, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho de metodologia. Mas, enquanto vocês vão pondo as perguntas de vocês aí no bate-papo, eu quero dar um recado para vocês, que é um recado bastante importante. Hoje vai ter um recadinho, amanhã vai ter recadinho também, tá? Ó, hoje o recado é para quem já lê tarô e tá aqui na live e que quer melhorar a sua comunicação, que quer melhorar a sua forma de ver o tarô. O que acontece, gente? Quando a gente aprende tarô, a gente aprende com alguém, né? Então a gente aprende, por exemplo, eu vou aprender tarô vamos supor, com a Lili. Então, quando eu vou falar para o consulente sobre uma carta, muito provavelmente eu vou fazer o quê? Eu vou usar os exemplos que a Lili colocou nas aulas, eu vou usar os trejeitos da Lili de explicar a carta e eu vou usar a forma como ela enxerga essa carta. Por quê? Porque eu fiz o curso com a Lili. Então eu tenho a perspectiva da Lili. Capaz de eu até usar o sotaque lá de Pernambuco. Então, assim, o que é importante? De Caruaru, desculpe. Então, o que é importante? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que criar a minha visão dessas cartas. Ontem a gente até estava falando no grupo lá. Não sei se era no grupo que vocês estão, mas a gente estava falando no grupo, né? Ó, o que você vê quando você olha para um arcano? Você precisa compor isso. Você precisa entender isso. Você precisa visualizar isso. Como é que a gente faz isso? Estudando. Então você precisa estudar vários autores. Eu estudei pelo menos, eu não sei quantos, né? Mas eu estudei pelo menos 15, eu não sei quantos mais autores eu estudei, porque quando você estuda um, ele estudou outro, que estudou outro, que estudou outro, né? E aí ele criou o conhecimento dele. Mas pelo menos 15 autores diferentes eu li, para poder montar o meu curso e para estabelecer o meu contato com o tarô. Por que é importante isso? São várias visões. E agora eu estou fazendo um curso também para poder ter mais uma visão referente ao tarô. Então, assim, a gente olha para as cartas e a gente tem que ter a nossa concepção. O que significa uma carta do carro para você? Não estou falando para você ficar de esquizoterice, não. Estou falando o que significa quando você fala de avanço na sua vida. O que é avançar para você no aspecto do relacionamento? O que é avançar para você no aspecto do dinheiro? E aí, quando você criar essa concepção, você vai ter que trabalhar isso de tal maneira que você compreenda, junto ao seu consulente, que às vezes o que é avançar para você não é avançar para ele. Então, por exemplo, o que seria avançar para uma pessoa num conceito de um relacionamento? É assim, eu vou pegar na mão, eu vou dar um beijo, eu vou levar no cinema. Para mim, avançar no relacionamento é isso, né? Tem pessoa que não, que avançar no relacionamento é estar com a aliançona no dedo. O que é avançar no casamento? Para mim, avançar no rumo a um casamento é estar morando junto. Para mim, estar morando junto já é casado. Para algumas pessoas não, tem que ter a bendita da festa, tem que ter o bendito da aliança no dedo. Então, observa que são concepções diferentes, mas você precisa construir o seu conceito para você poder tirar tarô para você também. Então, o que essa carta do carro representa para mim? Se eu fosse ter, por exemplo, outro dia eu fui atender uma mentoria e a pessoa começou a me explicar uma carta lá, não lembro qual que era, acho que era da temperança. E eu olhei para ela e falei, escuta, você fez curso com a Pri Ferraz, não fez? Por quê? Porque ela falava exatamente igual a Pri fala nos vídeos da Pri. Então, assim, não estou desmerecendo a Pri, não estou falando que está errado o que a Pri ensina. Estou falando o seguinte, que a pessoa ela está condicionada a uma visão a respeito do tarô do seu mestre e não a sua visão. E não a sua concepção do tarô baseado naquilo que ela entendeu das cartas. Então, qual que é o objetivo da mentoria? O objetivo da mentoria, que é isso que eu vou contar para vocês aqui, é a gente estabelecer um conceito, tá? Onde primeiro eu vou fazer uma avaliação, são três encontros, depois tem uma surpresa aí que vai ter um quarto encontro.
Mas assim, são 3 encontros onde eu vou estabelecer com vocês, primeiro, uma visão a respeito de como vocês estão lendo o tarô. Só que a mentoria, gente, é só para quem já fez curso. Quem não fez curso ainda, eu não recomendo a mentoria, pelo amor de Deus, tá? A não ser que você já lê há muito tempo, tipo, eu tiro o tarô há 30 anos, há 10 anos, eu nunca fiz curso, tudo bem. Aí tudo bem, mas não, tô fazendo um curso e eu quero fazer a mentoria. Não vou fazer. É só para quem já fez o curso e quem já tirou tarô e quer melhorar as suas tiragens de tarô, ser trazer uma melhor prática para tiragem de tarô. Então, no primeiro encontro, a gente vai fazer como se fosse uma auditoria. Então, o que vai acontecer? Durante 1 hora, você vai tirar tarô para o seu consulente ou para alguém que você traga para essa mentoria. Depois, 30 minutos, eu faço o quê? Eu olho, analiso esses aspectos e eu vou te contando o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, olha, você leu essa carta nessa posição. Você já parou para pensar que pode ser diferente? Você pegou o feedback do teu consulente para saber se a sua leitura estava certa? O teu consulente falou que não fazia sentido e você continuou insistindo na mesma coisa. Esse cara não volta mais para sua mesa. Você não deu a oportunidade dele te contar o que ele veio ali, por que ele está ali, né? Então a ideia é a gente construir em conjunto o quê? Uma visão de como está a sua leitura. Esse primeiro encontro, ele acompanha depois, ali mais ou menos de 1 semana, eu mando para vocês um relatório, tá? Esse relatório de mentoria, ele tem um propósito de te mostrar como foi a minha percepção da sua consulta, como foi a percepção em termos de linguagem, de fala, se passou segurança, se não passou segurança para o consulente, como foi a sensação que eu tive da energia do consulente perante a sua consulta e também o que você precisaria melhorar e o que você precisaria estudar. O último relatório de mentoria que eu gerei deu 80 páginas. Então, assim, é um trabalho de bastante análise, é um trabalho bastante sério para trazer para vocês o quê? Conhecimento. Então, essa primeira mentoria, ela vai trazer para vocês luz, ela vai mostrar para vocês aquilo que vocês não estão enxergando na leitura de vocês. Depois a gente vai ter um segundo encontro, aonde eu vou discutir com vocês a respeito desse relatório. Você leu o relatório? Ficou com alguma dúvida? Se você tem dúvida, vamos tratar essa dúvida nesse segundo encontro. Se você aplicou aquilo que eu pedi para você aplicar, como é que foi essa aplicação? Você gerou o relatório que eu pedi para você fazer? Como é que foi esse relatório? Então, a gente vai trabalhar em conjunto o quê? O processo do relatório. Depois, a gente tem um terceiro encontro, onde a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer de novo o encontro do primeiro encontro. Por quê? Porque a gente vai trabalhar para corrigir aquilo que você não conseguiu corrigir no relatório para melhorar. Eu volto nesse relatório e eu abro um capítulo aqui para a gente poder acertar as coisas novas, tá? Pegaram um conceito da mentoria? Então a mentoria não é para quem já está começando, é para quem já lê tarô. É para quem já tem uma experiência aí na leitura de tarô. Uma outra coisa importante. A mentoria ela funciona assim, ó. O primeiro encontro, ele tem um valor de R$280. É uma consulta de 1h30 e vai ter o relatório aí que vai beirar entre 50 e 80 páginas. É um relatório personalizado, eu escrevo cada relatório para cada um individualmente. Depois a gente vai ter a segunda e a terceira consulta. A segunda consulta, ela custa R$195. E a terceira consulta, ela custa R$195. Bruno, mas a primeira consulta é 1h30, a terceira é de 1 hora? Não, a terceira também é de 1h30. Só que ela custa R$195 porque você já está nesse processo aí embalado. Isso aqui te dá a possibilidade de você desistir. Eu não gostei da mentoria na primeira consulta, então eu não faço a segunda e não faço a terceira. Ponto, acabou. Não gostei do relatório? Não precisa continuar, tá? Então isso aqui te dá a possibilidade de parar no meio do caminho, ok? Se você não... isso aqui é um compêndio, tá? Isso aqui é assim, a gente está falando de valores abertos. Então eu estou falando da mentoria aberta. Se você quiser, você pode pegar esse mesmo valor e lá no link que está lá no
no meu Insta. Lá no meu Insta tem um link, tá? Esse link, ele é um link pro Jobs, que é uma plataforma. Lá no Jobs, esse valor aqui, ele vai sair por 670. Eu anotei em algum lugar. 670. Que nada mais é do que a somatória desses valores aqui. Se você comprar lá pelo Jobs, você pode parcelar em 12 vezes, tá? E tem um bônus. Qual é o bônus? Eu vou dar uma quarta mentoria aqui, ó. Um quarto encontro para você de bônus, tá? Então, comprando lá pelo Jobs, você consegue parcelar em 12 vezes e você ainda ganha um quarto encontro. Se você quiser fazer o processo fracionado, aí me procura pelo DM, porque aí a gente acerta cada um dos encontros, tá? Dúvidas, me perguntem no DM, que facilita para a gente poder estar negociando também, tá bom? Eu vou agora, vamos voltar aqui, que agora a gente vai falar lá dos métodos, né? Tá bom? Ninguém pôs dúvida aqui? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, peraí. Ups. Ai, gente, cadê? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Que eu vi o pessoal comentando, nossa, que trabalhão. Gente, é muito bom fazer esse trabalho de mentoria. Eu adoro fazer isso. Não tem trabalhão nenhum. Gente, o Instagram tá pisando na bola. Porque quando eu arrasto os comentários para baixo, ele joga a tela de volta e eu perco o que eu... Ai, dono Instagram. Ó, gente, não tem pergunta aqui, ó. Não tô achando pergunta. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. Então, é assim. Agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar de metodologia, tá? Ah, só um detalhe. Amanhã é a nossa última aula. E na nossa última aula, a gente vai ter só metodologia. E aí eu vou falar do curso, tá? Que vai ser o curso que eu vou dar também no mês de outubro. Esse curso ele começa no dia 5 de outubro. Mas amanhã eu falo os detalhes do curso, tá? Então vamos lá. Gente, como que a gente trabalha a metodologia? Metodologia é muito simples. Para a gente fazer uma leitura do tarô, a gente precisa definir regra. Quando você vai jogar... Ó, tem uma pergunta. A lua do sol pode significar um casal? A lua do sol pode significar um casal? Não. Não pode. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vamos lá, gente. Ó, a carta... A metodologia. Vamos voltar para a metodologia. Quando você vai fazer um jogo de tarô, você vai atender alguém, você precisa, tá, definir a regra do teu jogo. Você precisa estabelecer de maneira coerente como é que vai ser a organização do seu jogo. Muitas pessoas falam assim, pensa em alguma coisa aí que eu vou tirar uma carta para você. Já deu ruim. Porque você não é vidente, você é tarólogo. Então, se você é tarólogo, significa que você estudou. Se você estudou, significa que você sabe usar corretamente os métodos. Se você sabe usar corretamente os métodos, não existe isso de pensa aí que eu vou tirar uma carta para você. Né? Ah, Bruno, o consulente chegou e não quer fazer pergunta. O consulente não quer fazer pergunta, problema dele. Você vai fazer as perguntas que ele precisa saber. Ah, Bruno, mas como é que eu sei? Tem método para isso. Então, assim... Independente se o consulente quer fazer pergunta ou não, a gente tem métodos para que o consulente também receba a informação. É óbvio que se ele pergunta, fica mais fácil da gente tirar o tarô, fica mais direto o trabalho. Se ele não pergunta, a gente vai usar um método mais genérico, e esses métodos genéricos, geralmente, eles trazem respostas genéricas. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fazer as leituras para não cair no erro de usar um método que não é adequado para uma consulta sem pergunta, tá? Bom, então, Bruno, qual método você recomenda para mim? Qual método eu recomendo para você? Eu recomendo que você comece com o método de uma carta. Como assim uma carta? Onde já se viu? Tirar uma carta para uma leitura de tarô? Uma carta. Menino ou menina? Menina. Uma carta. Tem uma pergunta, certo? E tem uma resposta. Pergunta objetiva, resposta objetiva. Sempre assim, tá? Como está o momento que eu estou vivendo? Então você vai usar o método do presente. Uma carta. Como é que está vivendo essa pessoa aqui, ó?
está em movimento de estagnação, de suspensão, provavelmente está relutante à mudança. Vocês estão pegando? Então, assim, ó, estagnação, parada, relutância à mudança, falsa iluminação, materialismo demais. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar uma carta. Não precisa mais que isso. Ah, mas aí o consulente me pediu um conselho. Se você se sente seguro em dar um conselho com essa carta, dê um conselho com essa carta. Se não, embaralha de novo e pega de novo uma carta para o conselho. Tá bom? Ah, o consulente quer saber como é que é o futuro. Embaralha uma carta para o futuro. Ai, Bruno, mas que coisa estranha isso. Você está aprendendo. Quanto mais cartas você pôr na mesa, mais confuso fica a sua leitura. Mais difícil de você interpretar. Pensa, já é difícil interpretar o aspecto vibracional da carta do julgamento. Imagina você interpretar o julgamento junto com o mago, junto com o eremita. Gente, é lógica isso. Então, assim, é lógica isso. Como é que eu... Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Como é que eu leio o enforcado invertido? Né? A gente já falou sobre isso quando a gente falou lá do enforcado na live anterior. Então eu vou pedir para a pessoa voltar lá na live anterior para poder ver o que nós falamos do enforcado, tá bom? Então assim, gente, observem isso. Observem que quanto mais cartas na mesa, mais difícil fica a leitura. Mais chances de você se perder no meio do caminho, certo? Eu tenho um problema. Quanto mais distrações na mesa, pior para mim. Então, assim, às vezes eu coloco uma toalha que tem um monte de desenho. Nossa, eu quero morrer com aquilo. Porque eu não consigo focar na simbologia. Eu não consigo, eu vou me perdendo. Então, assim, é importante a gente ter essa sagacidade. É importante a gente ter essa visão, tá? Outra coisa importante aqui. Eu quero saber sobre uma situação e eu quero contextualizar. Então vamos lá. Agora não é mais uma pergunta objetiva. Pergunta objetiva é aquela brincadeira que eu faço nos stories lá que eu vou respondendo pro pessoal. Que aquilo ali eu acho super divertido, gente. Vocês não têm noção de como eu gosto de fazer aquilo. Agora a gente vai falar do quê? A gente vai falar de pergunta com contextualização. Então assim, qual é a resposta que eu espero receber? Eu espero receber uma resposta do tarô. Eu, tarólogo, espero receber uma resposta do tarô com contextualização e com visão de futuro. Então eu vou usar o quê? 3 cartas. Então eu vou tirar presente, passado e futuro. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo prático aqui, ó, de presente, passado e futuro. Alguém manda uma pergunta aí no chat. Eu não vou expor ninguém, então eu não vou nem usar o do card. O card vai ficar guardadinho ali. Alguém manda uma pergunta aí, por favor. Socorro, perguntas. Pessoal que está aqui na live e não me segue, por favor, siga lá o @bruxo. Dá uma olhadinha lá no feed, quem está chegando hoje, que tem outras lives que eu fiz durante essa semana, ensinando tarô, tá bom? Ó, a Viviane de Avalon. Meu financeiro vai melhorar? Pronto. Meu financeiro vai melhorar? A pergunta que ela fez é uma pergunta de sim ou não. Eu poderia tirar uma carta e dizer sim, não. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero obter uma resposta com contextualização, tá? Então a Viviane perguntou, o meu financeiro vai melhorar? Então vamos lá, Viviane quer saber sobre o financeiro. Então a gente reforça a pergunta. O financeiro da Viviane vai melhorar? Embaralhei. Então eu vou tirar uma carta para o passado, uma carta para o presente e uma carta para o futuro. Então, passado. Ó, no passado mostra que a Viviane ela estava muito racional com relação ao dinheiro. Só que esta racionalidade da carta da justiça é aquela racionalidade do medo de errar. Então, o que mostra aqui? Ó? Ela deu uma segurada no dinheiro, ela deu uma retida no dinheiro. Para quê? Para não errar. Isso bloqueia energia de fluxo, bloqueia energia de prosperidade. Vamos ver como está o futuro dela.
No futuro, teve aí algumas questões de algumas coisas que ela não pôde prever. Então, a roda da fortuna está mostrando aqui em relação ao financeiro que provavelmente ela teve perdas. Por que ela teve perdas? Porque tem a a carta da justiça e a roda. Ó, duas cartas que são cartas lunares, né? Certo? Então, provavelmente ela teve perdas nesse movimento da roda. Então, aqui não dependeu dela. Foi alguma coisa que aconteceu na vida dela que trouxe esse movimento de perda. Provavelmente a pandemia, tá? Aí você pode perguntar para ela, Viviane, faz sentido isso que eu falei do passado e do presente? Por quê? Porque se não faz sentido o passado e presente, você precisa voltar e se reorientar. Porque nós não somos videntes, nós somos intérpretes das cartas. E a interpretação das cartas pode sim errar. A gente pode errar sim nessas interpretações, tá? Então eu vou pedir até para a Viviane, se ela puder escrever, para ela dizer para a gente se faz sentido ou não. E aí a gente vai para o futuro, ó. No futuro a gente vê o quê? A carta do diabo. A carta do diabo fala de ganhos financeiros, ela fala de uma visão mais voltada para quê? Para a melhoria dessa parte financeira. Aqui fala que ela vai ter muita felicidade com o dinheiro. Por quê? Porque é o diabo. O diabo ele fala de prazeres com o dinheiro. Então, o que nós mostramos aqui? Ó? Nós mostramos 3 cartas, certo? Passado, presente e futuro. No caso, para você está parecendo invertido, né? Eu tenho que colocar assim, né? É isso? Passado, presente e futuro, né? Ou não, é assim mesmo, é assim mesmo. Passado, presente e futuro. Beleza. O que acontece aqui no passado, presente e futuro, na visão aqui da vida financeira da Viviane? Então, a roda aqui, ó, foi uma mudança que não dependeu dela. Ela simplesmente perdeu o emprego. Ela já falou para mim aqui que ela perdeu o emprego. Então, aqui é a perda do emprego dela. O que vai acontecer no futuro? No futuro as coisas vão melhorar. Aí, ela vai perguntar assim para mim: você tem um conselho para mim? Aí a gente vai ter que olhar qual é o conselho da roda da fortuna. Então, assim, não perca energia por conta dessa adversidade que o universo colocou no seu caminho. Aceite o desafio e siga em frente. Esse é o conselho da roda da fortuna. Qual é o maior obstáculo da Viviane com relação a essa situação que ela está vivendo? A roda da fortuna não é o número 10? Qual que é a carta de obstáculo da roda? Hein? É o mago, né? Então, qual é a questão aqui? A questão dela é o obstáculo dela, o maior obstáculo dela é a falta de proatividade. Ela ficar paradona, sem se movimentar. Então ela precisa fazer o quê? Ela precisa ter energia para seguir o fluxo da vida e se movimentar nesse processo. Ela não pode parar, porque ela tem conhecimento, ela sabe seguir, não foi culpa dela o fato dela ser demitida, e ela precisa caminhar para onde? Para o diabo. E a caminhada para o diabo envolve o quê? Da roda da fortuna para chegar no diabo. Envolve ela passar pela força, pelo pendurado, pela morte, pela temperança e pelo diabo. O que vai determinar a velocidade que ela vai passar por essas cartas? Vai determinar o quanto ela está presa na roda. O quanto mais presa ela ficar nesse movimento de perda, é o tempo que ela vai demorar para chegar no diabo. Então ela precisa do quê? Ela precisa ter as características das cartas que vem seguinte, para ela poder superar isso aí. Então ela precisa ter força, ela não pode estagnar de forma alguma, ela não pode ficar achando que ela perdeu o emprego e que é culpa dela, que ela vai ficar sofrendo por isso. Aí depois ela vem com a morte, ela precisa sair para a luta, precisa sair de casa e promover essa mudança. Ela precisa se reorientar nessa jornada, na carta da temperança. E por último, ela tem que fazer, aí ela vai chegar no diabo. Pessoal que está perguntando aí onde faz as perguntas. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está dando aula hoje. Hoje não tem pergunta, tá? É só exemplo que a gente está fazendo aqui para poder dar aula, né? Enfim. Então vocês perceberam que eu tirei de 3 cartas uma visão bem direta do problema que a Viviane está vivendo?
E ela falou aqui, ó, gratidão, professor, eu entendi tudo, bateu tudo. Olha que coisa incrível, eu não conheço a Viviane, ela não tá presente, eu não acessei a energia dela, eu só usei o tarô. O que vocês acharam disso, né? E agora vamos a dúvidas, porque amanhã a gente vai aprender um método um pouquinho mais complicado, mais complexo, né? Então vamos mandar suas dúvidas aí, gente. Cadê as dúvidas? Temos 10 minutos. Senão eu vou encerrar a live, porque já acabou o assunto de hoje. Ô, Cris. Cris chegou atrasado, Cris. Depois você volta lá pra ver a live do início, tá? Gente, vamos lá. Demissão dela não seria no passado? Não, ela tá vivendo a energia do presente. Ó, tem um negócio que é assim, é a energia atuante e a energia que vai atuar. A roda da fortuna ainda está atuando na vida dela. A demissão ainda está atuando na vida dela. Então, não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente. A gente tem que entender que o conceito de presente é aquilo que está infligindo o consulente, é aquilo que está trazendo a carga energética sobre ele. Então é a energia atuante. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que morreu, o marido. Uma pessoa que morreu o marido e sai lá, por exemplo, a carta da morte, e eu identifico que aquela carta da morte está falando a respeito de uma morte física, está falando a respeito de alguém que perdeu o marido, que é viúva. Então eu vou ver o quê? Eu vou ver uma energia de viuvez ali. Pode ser que o marido dela tenha morrido 10 anos atrás, só que ela ainda não se libertou dessa viuvez. Então a gente precisa entender energia atuante e energia que que atuou, né? Quando faz uma pergunta, o consulente tira 3 cartas. O que significa cada posição da carta? Depende do método que você está usando, Giri. Depende do método que você vai usar. Pode representar passado, presente e futuro, pode representar ele, ela e a relação, pode representar a situação, o desenrolar e o resultado. Depende da metodologia que você vai usar. A Ana Pedro fez uma pergunta boa. Gente, eu perdi a pergunta da Ana. Cadê? Me ajuda aí, o Mike, me ajuda aí. Cadê a pergunta da Ana? Ivone, eu não tô respondendo perguntas. Eu tô ensinando o tarô, tá? Responder perguntas é outra live. É mais à noite que eu faço. O Spinelli tá perguntando, usando só os arcanos maiores eu consigo dar uma resposta completa? Cara, usando os arcanos maiores é que você consegue dar uma resposta completa. Os arcanos menores, eles têm uma energia mais cotidiana, uma energia mais limitada. Então, os arcanos maiores, você consegue ver todos os aspectos daquela situação da pessoa. Com os menores, você vai ver só um binóculo. Então, assim, consegue sim. Inclusive, tem muita gente que faz consultas excelentes só com os arcanos maiores. É só saber utilizar e entender a energia de cada uma das cartas. Dizem que a roda da fortuna representa coisas kármicas. Bia, sim, a roda da fortuna ela pode representar coisas kármicas. Eu geralmente leio roda da fortuna como alguma questão kármica quando há um processo de evolução. Então, por exemplo, se a roda da fortuna sai no presente e no futuro eu tenho o julgamento, eu entendo que aquela questão que ela sofreu, aquele baque, aquela questão que ela está sofrendo ali, é por conta de uma necessidade de evolução. Então eu relaciono isso a uma questão kármica. A Narinha perguntou, quando uma pessoa está em uma determinada carta, a energia dela, obrigado. Obrigatoriamente passa para a carta seguinte ou ela pula as energias? Narinha, ela vai passar pelas cartas seguintes. A questão é o que depende do consulente, é com que intensidade. A gente sempre vai seguir esse fluxo das cartas na nossa vida. E aí depende do plano. Então, por exemplo, eu posso estar super bem num plano amoroso e posso estar super ruim no plano material. Enfim, depende do plano, mas ela sempre vai passar pela sequência. A questão é qual é a intensidade que ela vai passar pela sequência. Quando ela segue o conselho da carta, ela diminui a intensidade da carta seguinte, se for negativa, tá bom? Como saber a soma ou redução? Faz a redução pitagórica. Procura aí no Google como fazer a redução pitagórica que você descobre como fazer a soma e a redução. Para a pergunta cuja resposta é sim ou não,
tira uma só carta? Sim, por que não? A resposta é uma resposta extremamente objetiva, de sim ou não, uma única carta já responde. Como saber se a carta é uma resposta positiva ou negativa? O Péricles fez uma excelente pergunta. Péricles, você vai saber se a carta é positiva ou negativa de acordo com o método que você está usando. Então o método vai definir se a carta vai ter um aspecto positivo ou negativo. Pergunta da Ana, como saber qual a carta de obstáculo? Ana, a carta de obstáculo sempre vai ser a redução pitagórica da carta vigente, ou se você determinar na posição que aquela posição é uma posição de obstáculo, vai ser a própria vibração energética da carta. A Bia entendeu, obrigado. Legal. Pessoal, mais perguntas aí ou posso encerrar a live? E aí, gente? Mais perguntas ou eu posso encerrar a live? Pessoal, não esquece que essa live vai ficar gravada. A gente vai deixar essa live gravada até a semana que vem, até o final da semana que vem, até sexta que vem. Então corre para assistir as outras, quem perdeu, porque só até sexta que vem essas lives vão ficar disponíveis, tá? Ó, o Femi Enogues perguntou como identificar se a carta é solar ou lunar. Eu expliquei isso agora há pouco. Depois você volta um pouquinho lá na live, na hora que ela for pro IGTV, que aí você vê essa explicação. Bruno, tem um estudo específico para combinação, por exemplo, duas cartas juntas, elas têm significado diferente ou carta sozinha? Narinha, muito interessante essa sua pergunta. O que acontece? As pessoas, elas costumam fazer primeiro um curso de baralho cigano, ou elas têm o contato com a cartomancia, e a cartomancia ela é combinatória. O tarô ele não é combinatório. Tá? Mas a gente pode fazer uma interpretação juntando essas energias e tentando entender o que essas energias combinadas elas representam. Mas isso você vai adquirindo com o tempo. Não tem uma fórmula, não tem nada muito lógico, ele é conceitual. Então eu não vou ter nada que me diga o que a combinação da sacerdotisa com a imperatriz representam. Não tem isso. Isso chama-se cartomancia. Se você achar algum material ou alguém que ensina que a sacerdotisa combinada com a imperatriz é tal coisa, isso é cartomancia, não é tarô. Funciona? Funciona, mas é um outro tipo de olhar para o oráculo. Por exemplo, tem gente que fala que... Cadê? Ops, me ajuda! Por exemplo, tem gente que fala que lua com imperatriz é gravidez. Vamos entender por quê? Que lua com imperatriz é gravidez? A imperatriz não é o gênero, não fala de uma geração de algo que está oculto. Então, se a pessoa perguntou sobre gravidez e saiu lua com imperatriz, eu tenho 100% de chance de falar que é gravidez. Porque ela não sabe, mas ela está grávida. Ela tem dúvida, mas ela está grávida. Agora, se a pessoa pergunta sobre o trabalho e sai lua com imperatriz, eu não vou falar que é gravidez. Porque essa energia não combina com a pergunta. Então, provavelmente, alguém está fazendo algo para surpresa para ela no trabalho. Pode ser alguma coisa, provavelmente uma coisa boa, uma promoção. Se fosse um pendurado, eu já diria que alguém está armando contra ela no trabalho. Entendeu? Então, a gente precisa entender as energias para, quando combinar elas, trazer uma elucidação para aquela situação. Alguma pergunta a mais, gente? A live vai encerrar já, tá? Que já tá quase dando 1 hora que a gente tá aqui. Faltam acho que 2 minutos ainda. Deixa eu ver se eu consigo ver o tempo. Isso mesmo, faltam 2 minutos. Na verdade, 1 minuto. Então, vou aproveitar esse 1 minuto para poder falar para vocês o seguinte. Eu falei agora há pouco da mentoria. Então, quem quiser fazer mentoria comigo, mentoria é um processo individual. Eu vou fazer esse trabalho com você, tete a tete. Então, lá no meu feed tem um link. Clica lá no meu link. Dentro desse link você vai ter lá o valor da mentoria e para você comprar pela plataforma. Dá para dividir em 12 vezes. E se você comprar pela plataforma, você ainda tem a possibilidade, você ganha um encontro adicional. Então, ao invés de 3 encontros, você vai ganhar o 4º encontro. A mentoria, sem ser pela plataforma, direto comigo,
se você quiser não comprar o pacote, não fechar o pacote. 280 a primeira, segunda e o terceiro encontro, 195. E aí, se houver mais encontros, é 195 também, tá? Pessoal, a mentoria, a gente gera um relatório. O último relatório que eu fiz deu 80 páginas, então é um relatório personalizado, individual para você. Sobre aquilo que você precisa mudar e melhorar no seu trabalho, tá bom? Gente, a live vai encerrar. Fiquem na luz e até amanhã, 11 horas da manhã.